Olá, amigos do MEFA. Vamos retomar o estudo da nossa doutrina, né? Sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro. Hoje vamos tratar um pouquinho da lei de adoração, né? Falar um pouquinho do significado dela, qual que é o objetivo dessa lei de adoração e como a adoração faz parte da humanidade, né? Desde que a humanidade é conhecida, estudada, né? Desde que a gente vem deixando nossos rastros aqui. E tem uma parte que eu li que achei interessante a reflexão. Não se conhece, eu também não conheço, uma sociedade, né? Um agrupamento desde que o homem começou a conseguir se agrupar, criar mini sociedades, tribos, uma sociedade que fosse ateia, né? Todas tinham uma divindade. Mas antes da gente iniciar aqui a leitura das obras, vamos, né, agradecer ao dono da vida, agradecer ao nosso Mestre Jesus por termos a oportunidade de estarmos aqui neste momento, encarnados, cumprindo com nossos karmas, né? Cumprindo com resolvendo nossos karmas, né? Buscando cumprir o que nós comprometemos, né? Na vida espiritual, para que a gente possa caminhar junto à evolução, tanto intelectual e, mais importante ainda, moral. Que assim seja. Nosso projeto kármico foi a palavra que me faltou. Possamos todos estar cumprindo ele, viu, pessoal? Sempre é bom a gente fazer essa reflexão de vez em quando. O que nos afeta mais, onde nós temos as maiores dificuldades para a gente cumprir esse projeto kármico. Hoje a gente vai fazer a leitura apenas do Livro dos Espíritos, né? Para tratar um pouquinho dessa lei de adoração, que está lá no capítulo 2, né? Da parte terceira. Questões 649 a 673, né? A gente vai fazer a leitura de alguma dessas questões para tentar explicar um pouquinho, né? O que consiste a adoração e como que a doutrina espírita vê a maneira de adorar a Deus, né? De acordo com o espiritismo, que para quem já frequenta sabe que é bem desprendido de rituais externos, né? Diferente de outras religiões cristãs ou não, que existem mais rituais. O espiritismo é um pouco mais... pouco não, bastante mais desprendido. Apesar que tem alguns espíritos que têm uma preocupação um pouco maior com ritual. O que eu acho que a gente talvez... um ritual não ensine, talvez a apresentação lá no centro, né? Como as pessoas... para ser identificado como membros da casa. Isso eu acho que é tudo... a discussão é bastante válida. Mas rituais, a gente não tem muito ritual preso, né? Não tem ritual de casamento, tem ritual de batismo, não tem esses rituais. Objetivo da adoração. Questão 649. Primeiro, pessoal, o que significa adoração? De acordo com o dicionário, né? Adoração é o ato de adorar, prestar culto a, ter muito amor a, de acordo com aquele dicionário Priberan eletrônico, né? Tem na internet. E segundo o Royce, da língua portuguesa, ele é ligado à veneração. Adorar traduz como prestar culto à divindade, tá? Esse é o sentido etimológico da palavra, não o sentido espiritual, porque o espiritismo é a elevação do pensamento a Deus, né? Então vamos lá. Questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, adoração é a elevação do pensamento a Deus, né? A gente remete muito ao nosso Mestre Jesus por ser o governador do nosso planeta, mas é essa elevação a algo além da gente, né? E através dessa adoração a gente aproxima o homem da sua alma, né? A gente sempre já viu várias palestras, né, de pessoas que têm um estudo bem mais aprofundado que demonstram, né, que nós temos aqui guardado todos os nós, porque somos, né, criações dele. A gente tem a chama, né? Seria a chama, temos um pedaço de Deus em nós. Então, a partir do momento que você adora, você pode aproximar, né? Você ativa isso, né?
Questão 650. Origina-se a adoração, né? Origina-se de um sentimento inato, adoração, ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, de acordo com os espíritos, a adoração ela não é ensinada. Ela é um sentimento inato, como a percepção da existência de Deus. É aquela história que eu falei no início, né? De não se conhecer tribos, sociedades organizadas lá do início, né? A partir do momento que o homem começou a se juntar, em que não havia, que sejam comunidades que não se acreditavam em algo, né? Acreditava na lua, no sol, viu um meteoro passando, algo se acreditava. Difícil, eu também não conheço. Talvez esteja falando besteira aqui, né? Talvez existam aí quem faz o estudo dessa história, das sociedades aí, né? Pode depois até nos esclarecer e exemplificar. Mas aqui se faz o paralelo, né? Como a existência de Deus é um sentimento inato, de acordo com a doutrina espírita, também a adoração. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Ainda nessa linha. Não, que nunca houve povos de ateus. Isso são os espíritos afirmando. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Essa é a resposta dos espíritos. Os espíritos responderam categoricamente que não houve povo de ateus, né? Que havia a percepção de um ente supremo. Mas para quem já estudou um pouquinho, né, história, sabe, né? Quando a gente estuda a história da religião, os povos politeístas, né, existem ainda, mas sempre houve a ligação. Se você estudar aqui os povos das Américas também, os astecos e mais, os incas, os nossos também aqui, guaranis, kaiowá, sempre há uma figura de um ente supremo, né? Os gregos, a Alexandre o Grande, né, da Macedônia, também os persas, sempre há realmente essa vinculação ao ente supremo. E aí sempre havia a adoração desses entes. Questão 652. Pode-se considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, o Espiritismo categoricamente ele afirma que a adoração está na lei natural porque ele é inato ao homem. Mas ele faz a ressalva, né? Os espíritos fizeram a ressalva de que, claro, né, evidentemente conhece que essa adoração se dá de formas diferentes. Entre nós aqui, nossa comunidade, né, pessoas, a gente pensar, a adoração se dá de forma diferente, né? Os evangélicos se adoram de uma maneira, os católicos de uma outra, nós espíritas de mais uma outra. Se a gente pegar os muçulmanos, tem uma adoração também. Os judeus também têm uma particularidade na adoração. Quem é budista tem uma particularidade. Então, sempre há essas particularidades. Questão 653. Aqui ele está falando da adoração exterior, né? Que é esse ato de você fazer... Aqui eu vou dar uma lida aqui, vai conseguir compreender melhor. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, essa manifestação exterior seria algum ritual. E os espíritos dizem que a adoração verdadeira é do coração, né? Então, a forma é muito menos importante que o conteúdo aqui, né? Não adianta você ter todo um culto, toda uma simbologia, mas ela não vir, né, do seu coração. Aí fala aqui a questão 653A, para vocês verem. Será útil a adoração exterior? Sim, se não constituir num vão simulacro. Então, se for só um teatro, não vale de nada. É sempre útil dar um bom exemplo, mas o que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com proceder e aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Ou seja, os hipócritas, né? Então não adianta a gente ir lá no centro, toda sexta, toda segunda. Não adianta, né? Católico todo final de semana ir na igreja, né? Na missa, no domingo de manhã, que é inclusive o dia que eu estou gravando essa aula. Ou nosso irmão evangélico ir no culto também.
seja, também não adianta o muçulmano seguir todos, né? Se virar para Meca, tudo mais. Mas se tudo isso não for um simulacro, for uma simulação, e as suas atitudes não corresponderem com esse ato, com esse ato exterior. Então, de nada adianta essa adoração, pessoal. 1000 vezes ficar em casa adorando. 1000 vezes ficar em casa, não. 1000 vezes você ter a conduta correta, o bom exemplo, a piedade, o amor, a compaixão. E não frequentar esses lugares no centro espírita, em lugar nenhum. Ao invés de ficar indo nesses lugares, manifestar uma adoração exterior, né? Mas que não condiz com o seu coração, com as suas condutas. Eu acho sensacional essa parte da doutrina, pessoal. O espiritismo eu acho sensacional esses aspectos, entendeu? Pra mim desmistifica muita coisa. Infelizmente eu tenho uma percepção minha, tá? Não claro, a percepção vai ser minha. E parece-me que quanto mais a pessoa tem algumas figuras, né, de pessoas que a gente sabe que elas adoram, né? Adoram ir em centro, ou na igreja, ou no centro espírita, adoram falar, pregar, mas na prática, né? A prática é completamente distinta. É o hipócrita, né? E infelizmente na nossa sociedade aqui em Dourados a gente vê isso de monte mesmo, né? A pessoa vai na igreja, se ajoelha, tudo e não consegue fazer um bem. Aliás, pratica outras situações. Tem que se cuidar quanto a isso, pessoal. Tem que se cuidar. O ideal é que se a gente puder externizar também como ato ecumênico, né? É importante isso. Não estou menosprezando. Mas o problema é esse desvio, né? A pessoa acha que vai lá, entendeu? Depois, fui lá no centro espírita, né? Na sexta, fui lá, vi a palestra, 20 minutinhos, tomei um passe, fui embora e fiz um monte de atrocidade. Não adianta nada. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus tem um escolhido? Né? O Neo, para quem já assistiu Matrix, fazendo referência. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Ao que julgam honrá-lo com cerimônias que o não tornam melhores para com seus semelhantes. Ó, pessoal, Deus prefere os que adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, ao que julgam honrá-los com cerimônias que o não tornam melhores para com seus semelhantes. Exatamente o que eu acabei de falar. Não adianta fazer ato, não adianta ter simbologia, fazer Corpus Christi, igual quinta-feira passada tivemos aqui. E aí a sociedade, né, aquelas pessoas que falam que adoram, todo esse ato cerimonial não fazem o bem e não evitam o mal. Não adianta nada, tá? Hipócritas. Estão cheios, pessoal. Cheios de hipócritas. Na nossa comunidade, infelizmente. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma do que se exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Aquilo que eu falei, vai lá no centro, reza, fala um monte, faz, e sai ali, contradiz tudo. Bate na mulher, ignora os filhos, não reconhece os filhos, e aí vai, né? Pratica o mal, não tem piedade de ninguém, pratica o mal com os animais, entendeu? Não respeita o básico do seu irmão ali. Até exemplo básico no trânsito, tá? Você não respeitar as leis, você achar que seu carro é maior, mais bonito, passar em cima do canteiro, fechar os outros, isso é uma forma, tá? Que você não está dando um bom exemplo. Declaro vós que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se o cego ao passar vos derriba, perdoá-los-ei. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei e com razão. É o meu gato sem barulho, tá? Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração a que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes
se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que outro. Aí uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, 2 pontos aqui. Petit, deixa eu brigar com o meu gato aqui, pessoal. Petit, pode parar você aí de fazer barulho. 2 coisas importantes aqui. Conhecimento, né? Ele deixa claro aqui, os espíritos, que quem conhece a verdade, quem conhece as leis e descumpre, é bem mais culpado daquele que não o conhece. E outra, a forma de adorar não é fundamental. O importante é que ela vem do fundo do coração, né? Tanto que ele fala aqui, os bons espíritos, né? Até ele não chegam os cantos, senão quando passam pela porta do coração. Então não adianta a gente glorificar, adorar, fazer Corpus Christi, fazer a Compostela lá na Espanha, o pessoal vai lá caminhar, fazer tudo isso se não vir do coração, se não tiver boas atitudes, bons procedimentos. Por isso que eu tenho uma concepção, eu acredito mesmo que um irmão nosso ateu que pratica o bem e evita o mal tem muito mais chance de fazer uma passagem tranquila do que aqueles que adoram a Deus fervorosamente, mas não fazem absolutamente nada para o seu corpo, seu irmão, ou para melhorar a sua comunidade. As atitudes valem muito mais que as palavras. E pra gente fechar, claro, pessoal, tem vários outras questões aqui, depois sempre a gente recomenda a leitura. Mas tem uma aqui da prece que a gente vai tratar em capítulo próprio, inclusive eu acho que é o nosso próximo encontro. Então outros, sobre que vocês depois podem fazer também a leitura, e sobre sacrifício e tudo mais. Mas pra gente fechar essa parte aqui, eu vou ler a questão 668, que está dentro da lei da adoração, falando sobre politeísmo. Pra gente fazer mais um pouquinho esse link do processo evolutivo, da criatura humana quanto às concepções de Deus. Tendo-se produzido, e adoração, tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não verão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por Deus e seus espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um deus e por sua morte lhe rendia um culto. Então aqui é só para a gente fazer esse destaque para falar um pouquinho do processo evolutivo que está aqui nos comentários da questão 668, comentário feito pelo Kardec. A palavra Deus, ele até escreve minúscula, tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas elevada a existência de seres incorpóreos, a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhe damos atualmente o de espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelo que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje o consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitos pedidos de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforços todos os que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus de escala espírita. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades dos perispíritos e os papéis que desempenham as coisas da Terra. Então aqui, pessoal, é evidente que a adoração, a época, eram feitas com base nesses deuses, tá? Porque havia muita essa manifestação, essa sociedade estava muito presa a coisas exteriores e a deuses politeístas, Então, aí havia essa preocupação, essa presa, com havia essa adoração a esses deuses de maneira mais exterior, O cristianismo, depois que veio, para quem o tem, ou acredita, que veio trazer essa adoração para quem a gente entende de direito, Beleza? Então e essa questão também
dessas questões culturais, a gente vê que muitas interpretações religiosas trazem, né, essa preocupação ritualística, porque o ritual vem da sociedade humana há muito tempo. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre esse assunto, né? Não tem mais nenhum... Só uma parte aqui que é bacana também, né? Que é uma citação de uma obra... Aqui a gente já viu, nós já vimos, desculpa. É isso mesmo. Então é isso, tá? Sobre a lei de adoração. No próximo encontro a gente vai falar um pouquinho da prece. E pra gente finalizar, fazer a leitura, né? Aqui da nossa obra Jesus Atualidade, pra gente finalizar esse encontro. Falando de Jesus e... alegria. Alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Este reino está dentro de nós, tá? Não está em ninguém, não. Não está no padre, não está lá no centro, está dentro de nós. Aguarde-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção. Penetra-o. Deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Até o próximo.